som. Opa, agora eu estou com áudio bugado. Paz e graça, pessoal. Meu nome é Willer. E se você caiu de paraquedas aqui porque estava procurando um vídeo sobre problemas de áudio como aquele que você acabou de ver, esse é o software MyFate Visual. É um software de transmissões de lives e de telão de igreja. Bom, eu vou ensinar a vocês e a todos os outros, também aos usuários do aplicativo, como resolver alguns desses problemas. Vou dar algumas dicas aqui e a primeira delas é: defina bem o seu dispositivo padrão de áudio do Windows. Aquele problema que você viu ali no início, ele se dá justamente porque o dispositivo não estava bem definido. Para fazer isso, você vai clicar com o botão direito sobre o controle de volume, abrir configurações de som, vai descer aqui um pouco e vai vir em painel de controle de som. Aí você vai acessar essa área de configurações de som do Windows, onde você tem todos os seus dispositivos. Se você usa o MyFate Vision, você só vai clicar aqui nesse íconezinho. Vamos para o mesmo lugar. Note que no meu caso, eu tenho aqui meus dispositivos. O meu dispositivo de áudio padrão é esse alto-falante aqui do sistema. Na gravação de som, aqui é o meu microfone, está ligado nessa mesma placa de som. É esse que está capturando o som aqui para vocês estão vendo aí. Então, esses são os meus dispositivos padrão. O que isso tem a ver? Quem gerencia o áudio no computador é o dispositivo que está fazendo a receptação de entrada. E ele buferiza o som, ele tem uma certa memória disponível para ele. Acontece que o Windows é danadinho. Para a primeira coisa que você plugar no computador, ele vai falar: ah, beleza, você plugou uma webcam aqui, ela tem dispositivo de áudio, né? Definir ela como padrão. E esse tipo de coisa, esses dispositivos não foram feitos para isso. E a buferização deles e o controle de áudio deles não é bom. E o que acontece quando esses dispositivos são setados automaticamente no Windows como padrão? Eles bagunçam o seu áudio. O áudio fica quicando, bate um certo volume, ele se perde todo, ele fica chiando, ele fica atrasado, oscilando, fazendo vibrações malucas. Pode ter a ver, em muitos dos casos, é o dispositivo que você está setado como padrão. Eu aconselho sempre a você usar o dispositivo padrão da sua placa-mãe, ou seja, aquele dispositivo lá, raiz da sua placa-mãe, ou como no meu caso, eu tenho uma placa Fibord, é esse o dispositivo. Eu tenho aqui um monitor e ele tem saída de áudio, é esse daqui, ó. É um monitor, como ele é HDMI, ele tem a caixinha de som. Eu vou setar ele como dispositivo de áudio. Pum, você colocou ele como dispositivo de áudio. Aí o Windows fala: ah, legal, então esse é o seu dispositivo de som padrão, né? Transformei ele no seu dispositivo de som padrão. Aí ele vem aqui na hora e fala assim: ah, beleza, o seu dispositivo padrão de som é esse do monitor aqui, ó. Pronto, já bagunçou tudo. Quando você for transmitir sua live, pode ter certeza que o Windows vai falar: o dispositivo padrão, gerencia o áudio aí pra gente. E ele não vai fazer isso bem feito. Mesmo que você queira estar ouvindo o som em outro dispositivo, o Windows permite fazer isso tranquilamente o tempo todo, mas não deixe que o Windows aponte para outros dispositivos o seu dispositivo padrão de som. E mesma coisa de entrada. Ah, eu não vou usar esse microfone que está plugado aqui, eu vou usar um microfone USB que eu tenho. Continue definindo o seu dispositivo padrão como aquela entradinha da placa de som, mesmo que você esteja capturando o seu áudio do dispositivo USB. Essa é a minha principal recomendação para vocês. A outra delas é: nunca em dispositivo nenhum esteja no volume máximo. Quando você vem aqui em dispositivo níveis, tira uma casquinha, 95%, 96% no máximo. Nunca coloque nos máximos em nenhum dispositivo. Isso serve mais para o dispositivo físico, mas para o eletrônico também. A gente que é programador sabe quando fala assim: ah, beleza, se eu coloco um if lá, if o volume está no máximo, então eu nem faço meus filtros. É o volume máximo e deixa o barco tocar. Então tem muito disso em programação. Se antes disso eu faço filtros, né, para balancear, sei lá o que, pum, é máximo, estoura no máximo lá e vamos ver o que dá. Então nunca colhem no máximo em softwares, mesmo no Windows, nunca colhem no máximo. Ele costuma começar a estourar. Vocês querem ver um detalhe? Eu não sei se vai acontecer agora. Fisicamente no meu microfone,
eu também não colo ele no máximo. Eu vou colar, o meu microfone ele tem controle de volume, tá? Eu vou colar ele aqui no máximo. Ele dá um salto em decibéis aqui da entrada e da saída. Soltar ele um pouquinho aqui, afastar ele um pouquinho, ele volta a um volume normal. Só por não estar encostado no limite final do volume. Porque fisicamente nos equipamentos também tem mais ou menos essa mesma mácula de programação. Beleza, eu tenho dispositivos CI, circuitos que fazem a filtragem e um trimpote que regula o volume do som. Se ele encostar no final, ignora o trimpote e passa direto pela trilha. Em alguns casos, ou não passa pelos capacitores, não passa por aqui, não passa, toma um outro caminho. E esse outro caminho nem sempre é bom. Geralmente, você colocou o volume no máximo, você vai capturar mais ruídos. Quase sempre. Outra coisa, em microfones para o Windows, nós estamos falando, voltando aos microfones. Nós voltamos aos dispositivos de gravação e existem muitos aprimoramentos dentro do Windows. Além dos níveis que você tem, grande parte dos microfones também vão vir com outros controles de volume aqui como ganho, tá? Como ganhos em decibéis, 10 decibéis, 20 decibéis e até 30 decibéis. Então, teste bastante isso antes na sua live. Quanto mais você aumenta os decibéis aqui, mais ruído vocês vão capturar em suas lives. Aqui no meu caso, em avançado, eu tenho, aliás, em personalizado, eu tenho aumentar a sensibilidade do meu microfone. Se eu não coloco isso no meu microfone, ele perde muito e quase não sai som. Vou tirar aqui um pouquinho. Meu volume costuma cair bastante. Vocês nem sei se estão me ouvindo agora. Voltei aqui para o meu volume voltar ao normal. Então, esse aumento aqui no meu microfone é extremamente necessário, mas não vai ser todo equipamento que vai ter esse tipo de configuração de aumento de sensibilidade. E isso ainda é configuração lá atrás no Windows, quem está gerindo o meu microfone ou a minha entrada de som. Então, cuidado como seja configurado isso, 10, 20 ou 30 decibéis. Geralmente ele vem padrão como 10 decibéis, você pode tentar colocar uns 20 decibéis, você ganha muito volume do microfone, mas também ganha muito em ruído, que é uma das grandes dificuldades aí na transmissão, níveis de ruídos altos. E eu tive recentemente um outro problema. Mesmo não estando aqui setado como escutar o dispositivo, quando você marca essa configuração no microfone, significa que o que você vai estar falando vai estar saindo na sua caixa de som automaticamente, mesmo que não tenha software nenhum por trás da brincadeira. Entrou no microfone e sai. Você pode gerar até microfonia fazendo isso. Eu vou colocar aqui no meu e ele deve não, se bem que eu estou com minhas caixas de sons aqui, meu volume desligado. Ok? Então, fez isso, você vai estar saindo direto na caixa de som da igreja. Porém, na minha máquina, estava dando um problema que, mesmo com isso desmarcado, estava saindo volume na caixa de som. Eu bati a cabeça para um lado e para o outro até encontrar que aqui no meu dispositivo de reprodução, no meu dispositivo padrão, eu tenho aqui em níveis os dispositivos que vão sair na minha caixa de som. Espera aí, como assim? O meu microfone estava habilitado, veja que agora ele está desabilitado. Aí a minha entrada também está. Mas meu auxiliar, meu CD player está passando, ou seja, se eu colocasse no CD player, ele vai sair na caixa de som. Se eu colocar alguma coisa no auxiliar, ele vai sair na caixa de som, independente de algum outro gerenciamento de áudio. Então o meu microfone era escutado no som, independente dele estar habilitado naquela funçãozinha lá ou não. Isso é um que a mais da minha placa de som. Cuidado com esses aprimoramentos de Windows ou do seu aplicativo de som. Tá? Dê uma olhada nas propriedades padrão, dê uma olhada nos avançados, se ele tem alguma coisa, aprimoramento tal, Sound Blaster, coisas assim. Esses aprimoramentos podem estar prejudicando o natural da sua placa. Às vezes eles melhoram, aguçam, melhoram a experiência, mas nem sempre. Às vezes eles simplesmente estão aí para te dar dor de cabeça no final das contas, tá? E por fim, todas as configurações que vocês fizerem no seu áudio, reiniciem o seu computador. Mudou o dispositivo padrão? Não adianta. Aí entrar do software, você acha que está certinho? Não tá. Reinicie o computador.
É lá quando o Windows está entrando que ele carrega os dispositivos de áudio padrão e diz quem vai gerenciar o áudio direitinho. É lá que a coisa faz funcionar. Nunca mexa em muita coisa de uma vez só. Você nunca vai saber o que realmente funcionou. Mexe em uma coisa, reinicia a máquina, testa de novo. Isso torna o resultado demorado, porém torna preciso. Você sabe exatamente o que era que estava te perturbando, o que era que estava dando problema no seu áudio. Você mexeu em 5 coisas. Ah, funcionou. Qual foi das 5 que resolveu? E daquelas 5, 4 você pode ter gerado outros 4 novos problemas. E muitas vezes você gera um novo problema dentro do primeiro e aí você se perde totalmente. Você não soluciona mais nenhum. Você tem novos problemas, você já não tem mais áudio. Antes você estava com áudio chiado, agora nem áudio tem mais. Então mexer em muita coisa simultaneamente nunca ajuda. E se você está usando o MyFate Vision, então você vai ter os seus canais aqui, entradas de áudio direitinho. E tem uma equalização que vai dar uma melhorada no seu áudio. Alguns níveis de equalização muito graves ou muito agudos também provocam estouros de áudio, tá? E mesmo lá no seu aplicativo de captura de áudio, o OBS ou outro software de streaming, nunca coloca o volume no máximo. Aqui, ó, um detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês é que o próprio OBS tem uma linha de limite de áudio, de volume de áudio. Quando você extrapola esse limite, ele já mostra em vermelho, como sendo, ou seja, você está com um limite, cara, que vai gerar problemas para você, que vai ter distorção de áudio. Você extrapolou esse limite do OBS, você está com problemas de áudio. Aqui também temos configurações de áudio, tá? E nas propriedades desse dispositivo, dos seus dispositivos de áudio aqui, no meu caso aqui eu estou pegando daquela linha virtual que o software oferece, você tem aqui a taxa de amostragem e os canais. Isso também tem que ser levado em conta para você não ter aí um problema sério com a sua configuração de áudio. Outra coisa importante agora já no MyFate Vision sobre o áudio das lives, né? Estaria aqui na configuração padrão da compactação do áudio no canal de transmissão. Vamos lá. Se a própria máquina faz o sistema dela de pegar o áudio lá pela placa-mãe e trazer até o microfone e trazer já gerenciado para o Windows, aqui dentro do MyFate Vision o áudio também vai fazer um caminho próprio dele. Ele vai entrar aqui no meu dispositivo. Quando eu acabar aqui, isso vai mutar meu microfone e eu vou ter que voltar ele, tá? Eu estou dizendo qual é o meu device, qual é o meu dispositivo de entrada. Beleza, meu microfone. Então ele está entrando na minha live nesse dispositivo. Ou seja, o meu áudio entrou por aqui nos meus dispositivos e vai passar pela minha equalização e vai sair no meu dispositivo de saída, ok? O meu dispositivo, o meu canal de saída, ele vai entregar para onde para mim? Ele vai entregar no meu Line 1 Virtual Audio Cable, que é aquele aplicativozinho que a gente instala junto com o MyFate Vision. Uma linha virtual, uma saída de microfone virtual, que é justamente, eu trabalho os microfones, equalizo, digo quem é que vai estar entrando de fato e te entrego só nesse. Quando eu vou lá no OBS, vocês viram que eu configurei o Line 1 Virtual Audio Cable. Ou seja, o OBS sabe, ah, beleza, esse aqui que é seu microfone. Mal sabe nada, coitado, né? É eu que estou trabalhando todos os microfones aqui, todas as minhas entradas de áudio, música, entregando tudo naquele Line 1 lá. O tempo todo eu gerencio e te entrego o que eu quiser nessa microfone virtual aí que eu estou te entregando, OBS. Bom, esse é o caminho que o áudio vai fazer aqui dentro. Aqui dentro tem as equalizações, tem compressores de áudio, para tudo para sair lá direitinho. Então, você entendendo esse caminho, ou seja, entrou no meu microfone, passou aqui no meu volume, ou seja, tem o volume do microfone, tem o volume lá na mesa, então eu posso estourar meu volume lá no máximo. Vou voltar aqui para vocês me ouvirem. Tenho a minha equalização. Se eu abaixar minha equalização toda zero aqui, é a mesma coisa que eu estiver abaixando o volume todo. Ou seja, de forma geral, isso aqui são também controles de volume. Se eu colocar tudo em zero aqui, não tenho som. Se eu colocar tudo no meio, vou ter um volume mediano. Se eu jogar tudo lá em cima, o meu volume também vai estar estourando. Depois que eu passei por todo esse meu processo, eu entreguei direto lá para o OBS? Não. O próprio sistema do Virtual Audio Cable, ele tem sua própria compressão e ele também vai trabalhar o áudio. Então, o microfone entrou, passou na mesa, passou no Windows,
Users passou no meu programa e ainda vai no Virtual Audio Cable. Simple Rate de 22.050 com bits de 16, tá? Então ele vai, essa configuração padrão aqui, eu bati bastante cabeça para achar uma configuração que fosse boa, que não ficasse me atrapalhando nas lives. Eu sempre mando uma imagem com essa configuração padrão nas instalações, para as pessoas poderem fazer a mesma configuração padrão. E mando um arquivo para quem quiser usar ele, a mesma coisa por aqui. Esse softwarezinho aqui que vem junto no Virtual Audio Cable faz a mesma coisa que o meu software aqui. Um pouco menos, ele não tem muita equalização. Ok, eu diria que, bom, minha entrada é esse microfone e minha saída é esse daqui, o Line 1. E ele vai fazer a mesma coisa. Aí você vai dizer quantos buffers, bitrates, tudo direitinho. E quando você dá um start, ele vai fazer isso que o meu software está fazendo aqui. Esse Virtual Audio Cable não é parte do meu aplicativo, ele é um aplicativo gratuito, por isso eu anexo ele na instalação do aplicativo. Mas qualquer um que esteja hoje tendo problemas de live poderia usar o Virtual Audio Cable aí para fazer um pouco de controle de ruído, dar uma compactada no áudio antes de mandar para a live ou antes de mandar para o OBS, que vai também trabalhar a saída. Então você sabe o caminho de entrada, sabe onde as equalizações e sabe também que isso aqui também é parte importante, porque o software, antes de entregar lá para o OBS, vai passar por uma compactação dele. Ó, isso aqui vai junto com a instalação do aplicativo. Esse print da configuração que eu chamo como default, uma configuração que é boa para transmissão de lives. Então eu mando esse print para facilitar as pessoas a fazerem as mesmas configurações. Fugiu muito disso, ele costuma dar problema. E sim, nós temos aqui algumas outras configurações, mas é só volume realmente do Windows, tá? É a mesma coisa que você faria aqui, né, no mixer de volume, tá? E aqui eu poderia simplesmente ir voltando, porque senão vocês não me ouvem, né? Que é cortar esse tique de ouvir aqui, ou seja, para eu soltar nas minhas caixas de som o que eu estou falando com vocês aqui, ok? Vamos dar um eco aí? Qualquer duvidazinha, pode entrar em contato com a gente também. Eu espero que as dicas façam funcionar. Fiquem na graça de Deus.